E vamos a mais um vídeo onde eu mostro o que eu li no mês anterior. E dessa vez eu venho trazer as minhas leituras do mês de abril. Oi pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Se você está chegando agora, eu espero que goste e que esse vídeo te estimule a continuar acompanhando o canal. E eu te convido a conhecer o conteúdo já publicado e a fazer sua inscrição, sem esquecer de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo dos vídeos novos assim que eles forem publicados. Esse é um vídeo mensal no qual eu mostro as minhas leituras em andamento e os livros que eu li no mês anterior, comentando um pouquinho sobre cada um deles. Na caixa de descrição do vídeo, eu sempre deixo os links para os vídeos exclusivos de alguns desses livros, e nesses vídeos eu detalho mais a minha experiência de leitura e também coloco algum conteúdo extra a respeito quando for o caso. Na caixa de descrição você encontra os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e também para a compra dos livros que estiverem disponíveis, também através da Amazon. E quando a compra de qualquer produto no site da Amazon é feita por um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. E você estará ajudando sem pagar nada mais. Periodicamente eu publico aqui a prestação de contas e o repasse para a instituição contemplada. Então eu agradeço imensamente a quem puder efetuar suas compras dessa forma. Em abril, eu concluí 2 leituras que já estavam em andamento, iniciei e terminei outros 3 livros, estou com 2 encaminhados e, coisa rara por aqui, abandonei um. O primeiro livro concluído foi O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, uma leitura conjunta promovida pelo canal As Minhas Leituras, do José Santos, que foi iniciada em março. Para mim, foi uma releitura, mas que não deixou de surpreender, né? Porque eu não me lembrava de muitos detalhes. E também porque a nossa percepção do livro vai mudando ao longo do tempo. Sem contar que esses grandes clássicos sempre nos deliciam, não importa quantas vezes sejam lidos. Inclusive é por isso que são clássicos, né? E aqui o Victor Hugo traz uma história bastante dramática da cigana Esmeralda, que na Paris medieval se transforma em alvo de uma disputa amorosa entre 4 homens totalmente diferentes. Um poeta, um soldado, um padre e o sineiro da Catedral de Notre Dame, o Corcunda Quasimodo. Mas além dessa trama, o Victor Hugo joga nas entrelinhas alguns dos seus conhecidos questionamentos sociais. O abandono de crianças, preconceito social, a miséria e as consequências dela, os tormentos íntimos provocados pelas paixões, além do estado de abandono em que se encontravam os monumentos históricos franceses. Apesar de clássico, é um livro de leitura fácil, mas que tem alguns pontos que desagradam alguns leitores, né? Como descrições longas e detalhadas, mas que são retratos magníficos tanto de Paris quanto da catedral. É um livro que surpreende bastante quem acha que já conhece a história, né? Vale muito conferir. E não deixem de conferir também o canal As Minhas Leituras, do José, que é um canal interessante. Ele é português e ele apresenta muitas obras que infelizmente não são lançadas aqui, não são do nosso conhecimento, mas que para quem tiver acesso, né, tem muita coisa interessante que a gente não conhece. Então vale a conferida lá no canal do José. A outra leitura iniciada anteriormente, que eu concluí agora em abril, foi o volume 2 do Livro das Mil e Uma Noites, que traz a conclusão do ramo sírio e vai da noite 171 até a 282. E apesar de ser uma continuação do livro anterior, esse volume é um pouco diferente dele, porque ele traz menos histórias, elas são bem mais longas e mais simples, né? com menos histórias intercaladas, e também são histórias mais realistas, né? Sem tantas situações absurdas e fantasiosas ou interferências de criaturas mágicas. Ainda tem alguma coisa aqui e ali, mas não de forma tão forte como no primeiro volume. São apenas 4 histórias sobre desencontros amorosos
e muitas coincidências que acabam por dar um bom fim às desventuras dos casais retratados aqui. E uma outra questão curiosa é que, mesmo no manuscrito original, a narrativa está interrompida nessa noite, 282. E o tradutor apelou então para outras fontes para poder concluir a história que estava sendo contada. Enfim, toda a história envolvendo a publicação de As Mil e Uma Noites é bem complexa e tão mirabolante quanto o próprio livro. Nos vídeos exclusivos eu detalho melhor toda essa situação, então deem uma conferida lá. Em mais uma leitura conjunta promovida pelo canal Because I Read, da Patrícia, esse mês nós lemos O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, a minha primeira leitura desse ganhador do Nobel. Muita gente o considera um autor japonês, mas eu acho isso um equívoco, já que ele cresceu na Inglaterra, escreve em inglês e sobre temas bastante britânicos. Para mim, seria como considerar a Clarice Lispector uma escritora ucraniana. Embora eu não tenha lido nada mais dele, eu gosto muito do filme Vestígios do Dia, também baseado numa obra sua, e sei que o ritmo da escrita dele é bem lento, similar ao do filme. E pelo que eu apurei, esse aqui é um livro bem fora da curva da carreira do escritor. A história se passa na Inglaterra, mas naquela Inglaterra das fantasias medievais, das histórias do rei Arthur e seus cavaleiros. Aliás, um deles, o Gawain, é um dos personagens principais aqui desse livro. E nessa Inglaterra bastante mística, povoada por dragões, ogros e fadas, nós acompanhamos a viagem de um casal de velhinhos muito fofos que saem em viagem a uma outra aldeia distante em busca do filho do qual não tem notícias há muito tempo. A questão é que toda a região é coberta por uma estranha névoa que provoca o esquecimento e eles não têm nem mesmo a certeza de que têm realmente um filho. E no decorrer dessa viagem, eles passarão por várias situações de perigo e conhecerão pessoas que talvez não sejam o que parecem ser. O livro é muito bem escrito, muito bonito, mas é bastante lento e esse ambiente de fantasia pode não agradar a todo mundo. O próprio desenvolvimento da história é bastante nebuloso. É como se nós também estivéssemos envoltos nessa névoa e só aos pouquinhos fôssemos percebendo as coisas tomando forma. Eu não achei um livro memorável, mas gostei bastante da leitura. Foi uma experiência diferente e bem legal conhecer aqui a escrita do Kazuo Ishiguro através desse livro. Na caixa de descrição eu deixo o link para o vídeo da Patrícia. Não deixe de conhecer o canal dela, que é excelente, tem um conteúdo riquíssimo e todos os meses ela promove leituras coletivas de ótimos títulos. O próximo livro está na minha meta de leituras para esse ano. Foi um presente da minha esposa e um livro de um dos meus autores favoritos, o Thérèse Raquin, do Émile Zola. Para quem conhece o autor por suas duas obras mais famosas, Germinal e A Besta Humana, talvez ache o Thérèse Raquin bem inferior, mas é aqui que ele lança inicialmente as suas ideias naturalistas. E faz isso de forma bastante intensa e incisiva, como toda pessoa empolgada por uma ideia nova. Então aqui é necessário levar certos pontos em conta, por causa disso. O Zola tinha apenas 27 anos quando escreveu esse livro, foi uma de suas primeiras obras e o seu primeiro sucesso editorial. E trata-se de uma história de adultério e crime e de suas consequências, especialmente as psicológicas, e os tormentos internos pelos quais passam os personagens. Como ele mesmo diz no prefácio, o que ele deseja fazer nesse livro é um estudo científico, e faz de forma bastante apaixonada, sem desvios, floreios ou humor. Comparado com as suas obras posteriores, é inegável que essa aqui é inferior. Ele foi evoluindo como escritor, aprimorando sua técnica, suavizando as suas colocações. E como também nessas obras posteriores o ambiente é mais amplo, com cenas abertas, muitas pessoas, o peso das cenas também fica mais diluído. Aqui
que é uma obra mais curta e quase totalmente passada em um pequeno apartamento, então fica um grande peso psicológico nos sentimentos dos personagens, né? A atmosfera é bem mais opressiva. Eu gostei bastante, fiquei muito curioso com o desenrolar da trama, mas entendo que não é um livro que irá agradar a todos. E eu nem considero uma boa porta de entrada para conhecer o trabalho do escritor. Seria melhor para quem nunca leu Zola começar pelos seus contos. Mas, apesar de tudo, ele segue sendo um dos meus escritores favoritos. Para suavizar o clima, nada melhor do que mais uma obra da Agatha Christie dentro do meu projeto de leitura de suas peças teatrais e das obras que lhe deram origem. E a próxima peça, aqui desse volume, é E Não Sobrou Nenhum, uma das obras mais conhecidas e amadas da escritora, favorita de muita gente, inclusive minha. Foi o primeiro livro que eu li da Agatha há mais de 40 anos, ainda com o nome original, que não pode mais ser usado, e apesar de não me lembrar dos detalhes, a história original e a empolgação dessa primeira experiência nunca saíram da minha cabeça. 10 pessoas desconhecidas entre si recebem um convite para uma temporada na casa de um milionário, em uma ilha na costa da Inglaterra, mas eles acabam descobrindo que o convite era uma armadilha e que todos eles estão ali para serem mortos, um a um, de acordo com os versos de um poema. E ao descobrirem que estão isolados naquela ilha por causa de uma tempestade, o medo e a desconfiança tomam conta de todos. Será que tem mais alguém na ilha à espreita ou o assassino está ali, é um deles? E o final desse livro é totalmente inesperado e, na minha opinião, um dos mais geniais da Agatha Christie. E a peça não fica atrás, né? Embora não tenha sido um dos maiores sucessos da autora nos palcos. Esse é o primeiro livro que está com a leitura em andamento. Ainda restam 2 peças que devem aparecer aqui no canal no decorrer desse ano. O outro que comecei, mas ainda irá me acompanhar por algum tempo, é Shakespeare e o Drama, do Tolstói. E lá vem uma polêmica das grandes. Eu já disse aqui, eu acho que no meu vídeo de Romeu e Julieta, que apesar de gostar muito das peças do Shakespeare e reconhecer a sua importância para a literatura e o teatro, eu sempre tive uma certa dúvida em relação à profundidade psicológica de algumas de suas peças, consideradas de grande conteúdo filosófico. Tendo em vista que o teatro, na época do Shakespeare, era uma diversão exclusivamente popular, direcionada às classes mais baixas e, na sua grande maioria, iletradas, para mim não fazia muito sentido que ele colocasse nas peças grandes discussões filosóficas. Mas quem sou eu, um reles mortal, para questionar o maior dramaturgo de todos os tempos, né? Mas quando essa colocação é feita por alguém da envergadura do Tolstói, a coisa muda de figura. E é justamente o que ele faz aqui nesse livrinho. E ele não perdoa. Além de questionar essa profundidade das peças, ele diz com todas as letras que Shakespeare era pouco mais de medíocre e que toda a aura de genialidade que circunda a sua figura se deve mais a uma massificação da propaganda dessa genialidade, geração após geração. Segundo ele, nós somos condicionados desde sempre a considerá-lo um gênio, e essa fama já está tão arraigada que nem sequer questionamos a suposta qualidade da sua obra. E para basear as suas colocações, ele escolheu 4 das mais famosas peças do Shakespeare e esmiuça uma, cena a cena, mostrando as evidências de que o Shakespeare era um péssimo autor. Eu li apenas o capítulo referente a Rei Lear, porque foi a peça que eu li recentemente, e os demais eu lerei apenas à medida que for lendo as demais peças. Só para constar, eu gosto bastante do Shakespeare, tá? E acho que em alguns momentos o Tolstói exagerou um pouco. De qualquer modo, é um livrinho no mínimo bastante interessante para quem quiser ver as peças do Shakespeare sobre um outro ponto de vista. Para concluir, uma raridade para mim, um livro abandonado. Por conta da leitura recente de Na Terra do Cervo Branco, que traz a Revolução Chinesa como pano de fundo, eu e a esposa ficamos com vontade de conhecer mais a fundo esse fato histórico
e pegamos esse volume da coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp. Nós chegamos a ler até quase a metade, mas estava tudo tão confuso, um troca-troca de ataques e contra-ataques bélicos e políticos, que chegou a um ponto em que já não estávamos entendendo mais nada. Eu sabia que a revolução na China havia sido bem complicada, mas não imaginava que fosse tão confusa. Ou então o autor é que não foi feliz na forma como ele narrou aqui esse evento, né? O fato é que nós desistimos do livro e apelamos para alguns vídeos do YouTube para entender melhor esse movimento histórico. Então é isso, foram esses os livros lidos em abril, e agora vocês irão me contar como foi o mês de leituras de vocês, o que leram de interessante, se já leram ou pretendem ler algum dos livros que eu mencionei. Enfim, vamos conversar um pouquinho aí embaixo nos comentários. Para concluir, um pequeno aviso: agora em maio eu estarei viajando, infelizmente não consegui deixar material gravado, então eu darei uma pequena pausa aqui no canal e volto assim que puder, tá ok? Então me aguardem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.